meu mestre falou assim: menino, não precisa preocupar. E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje mais uma vez cheguei com uma pequena reflexão sobre algumas coisas que andam acontecendo na minha vida, certo? E resolvi dividir isso com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Algumas questões que andam acontecendo, certo? Não é problema, certo, pessoal? É coisas do dia a dia da gente, que eu creio que acontece com alguns de vocês também. Então, assim, pessoal, a gente sabe que quem vive de capoeira, quem trabalha com capoeira, certo? Sabe que na correria, no apoio, no patrocínio, a gente se depara com várias coisas, não é verdade? Eu estou organizando aqui um pequeno evento, terceiro sarau de capoeira, aqui na cidade de Pendências, RN, Rio Grande do Norte. E estou aí na batalha, em busca de patrocínio, tentando conseguir alguma coisa, certo? E nessa batalha, pessoal, eu me deparei com algumas situações. Vou dar um exemplo aqui de duas situações que eu me deparei. Situações verdadeiras, viu, pessoal? Vamos lá, deixar bem real aí pra vocês. Ó, eu estive numa loja um dia desse, certo? Loja grande, que tinha de tudo, cara. Acho que é uma das maiores lojas que tem aqui na cidade. E essa loja, eu cheguei pro dono, certo? Eu conversei com ele, falei da situação, que eu ia fazer um evento e tal, e bababá, né? Aí o dono me veio com várias situações, certo? Ele não disse assim, eu não posso ajudar, logo de cara. Ele só colocou situações difíceis para não ajudar, né? Mas essa não é essa a questão que ele falou, a questão é essa. Por ele ter uma loja grande, certo? Por ter de tudo, cara, um cara que de condições mesmo, podia ter ajudado com alguma coisa, qualquer coisa, ou muito ou pouco, ele podia ter ajudado, cara. Sendo que, preste atenção, sendo que em várias lojas pequenas, de poucas condições, cara, ajudou. Pessoal, eu passei em lojas que a gente via que aquela loja não tinha condições de ajudar, mas mesmo assim a gente passava, a gente conversava com o dono ou a dona, e eles iam, o pouquinho que eles tinham, eles dividiam com a gente para poder realizar essa nossa festa, esse nosso evento, certo? Aí coisas que a gente se depara, certo? Uma loja que tem condições não ajudou, e uma loja que tem poucas condições ajudou, né? Para vocês verem como tá o dia de hoje, né, pessoal? E o segundo exemplo real, certo? Que aconteceu, a segunda situação no caso, passei numa loja, certo? Eu acho que essa loja era uma loja de evangélicos, né? A gente sabe que a maioria, não a maioria, não vou dizer a maioria, alguns evangélicos, certo? Tem um pouco de cisma com quem treina capoeira, não é verdade? Quem nunca já passou por uma situação de preconceito, certo? Alguns podem dizer que não, mas alguns capoeiristas vão dizer que já passou por alguma situação de preconceito na questão de evangélicos, certo? Por estarem, no vídeo passado eu falei isso, por estarem comparando capoeira com religião, certo? Então o que acontece? Cheguei pra dona, né, pra dona não, pra funcionária, né, mas era gerente e ela podia resolver a situação também. Cheguei pra ela e disse, falei a situação, que ia fazer um evento e tal, um evento de capoeira. Aí ela disse assim, meu filho, não é porque a gente não quer ajudar, porque é o seguinte, ela botou um desdrobo aí,
Mas a gente viu que era por causa da capoeira, o nome capoeira que eu falei lá na hora, certo? Ela disse assim, esses jogos de esporte, futebol, capoeira, isso daí o dono não ajuda. A gente só ajuda grupos evangélicos, né? Cara, tudo bem, aceitei, apertei a mão dela, mas na mesma hora me deu a vontade de dizer uma coisa que eu resolvi nem falar, sair, né, para não criar um certo tipo de situação. Mas o que eu ia falar, pessoal, era o seguinte: Deus, Jesus Cristo, quando ele ajudava o povo, quando ele fazia seus milagres, ele escolhia para ajudar? Ele escolhia? Acho que não. Deus ajudava tanto o mais rico como o mais pobre, certo? O mais necessitado. Deus ajudava todos que precisavam. Aí me vem umas pessoas como essa dizer que só ajuda grupos evangélicos, não ajuda outro tipo de grupo, certo? Claro, opção deles, né? Mas se a gente for partir pro lado da realidade, certo? Deus não escolhia quem ia ajudar. Deus ajudava quem precisava, certo? Quem precisava do milagre dele, de uma força dele, Deus ajudava. E até hoje ajuda. Ele não escolhe, certo? Ele não escolhe. Quem precisa dele, ele ajuda. Aí me vem umas pessoas dessa dizendo que não ajuda esses grupos assim de esporte. Mas ao meu ver, certo? Ao meu ver, deu pra ver que foi por causa quando eu citei o nome capoeira, ela deu esse desdobro, que não ajudava esporte nenhum, só ajudava grupos culturais, grupos evangélicos, certo? Mas é assim mesmo, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, não é verdade, pessoal? Nós, professores, instrutores, mestre contra mestre, devemos saber lidar com isso e não deixar aquilo nos atingir. Não vai não.